Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula que tem como tema a formação territorial do Brasil, parte 2, nós falaremos sobre os limites territoriais do Brasil atual e também sobre os últimos acertos, os últimos tratados que foram importantes para que o Brasil tivesse o seu contorno atual. Foram tratados assinados no final do século XIX e no início do século XX. Desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Senhores, vamos à nossa introdução sobre o contorno atual do território brasileiro. O território brasileiro atualmente tem cerca de 8.514.876 km², sendo um dos países mais extensos do mundo. O Brasil ele é o quinto maior país em extensão territorial do mundo. E dentro desse processo, o Brasil ele possui cerca de 7.367 km de contorno marítimo, o que envolve o litoral brasileiro com o Oceano Atlântico, e 15.719 km de contorno terrestre, ou seja, o contorno ali das fronteiras com os países sul-americanos. Todos os países da América do Sul, com exceção do Equador e do Chile, possuem fronteiras com o Brasil. E os pontos mais extremos do Brasil atualmente, no sentido norte-sul, são o Monte Caburaí, no norte, e o Arroio do Chuí. No sentido leste-oeste, Serra da Contanama e Ponta dos Seixas. Ok? Nos slides a seguir, nós vamos começar falando sobre os principais tratados que foram responsáveis pelos limites atuais do Brasil nos séculos 19 e 20. Bem, senhores, antes de nós entrarmos nessas questões territoriais, uma observação importante se fazer é que no século XIX, na segunda metade do século XIX, dentro dos meios diplomáticos, houve uma nova solução para resolver os problemas territoriais entre os países, os litígios entre os países. Então, por exemplo, essa inovação foi o chamado princípio de arbitrariedade. Então, o princípio de arbitrariedade ele consistia da seguinte maneira: se dois países estivessem disputando determinado território fronteiriço, os dois países consultavam um terceiro país, e esse terceiro país, como se fosse um árbitro, como se fosse um juiz, eles iriam analisar historicamente quem estava certo, quem tinha a razão. Então, o princípio da arbitrariedade, de certa forma, livrou o Brasil de muitos conflitos com os seus países vizinhos em relação à questão das suas fronteiras. Então, sobre essas questões territoriais, primeiramente vamos começar falando sobre a questão de Palmas de 1895. Essa questão, ela teve ali como pano de fundo uma cidade ou um território conhecido como Palmas, que ficava situado entre o sudoeste do Brasil e o nordeste da Argentina. Conforme eu já disse, ela foi solucionada em 1895. Tanto o Brasil como a Argentina, eles disputavam a posse desse território de cerca de 35.431 km²,
conforme os senhores podem observar aí no mapa. Para a sorte do Brasil, a Argentina ela vivia numa enorme crise política e ela não conseguiu comprovar historicamente que essa área havia sido de colonização espanhola ou posteriormente de ocupação argentina. Então ocorre, né, que Brasil e Argentina eles decidiram ocorrer ao princípio de arbitragem, conforme eu já disse, e o árbitro nessa questão territorial foi o presidente dos Estados Unidos, que acabou decidindo que o território de Palmas deveria pertencer ao Brasil. Questão do Amapá. A questão do Amapá, que opôs o Brasil à Guiana Francesa, também foi resolvida por meio da arbitragem internacional e dessa vez o árbitro foi o governo suíço. As autoridades suíças decidiram em 1900 que essa área, que corresponde a aproximadamente a metade do atual estado do Amapá, deveria continuar a fazer parte do Brasil, pois a colonização e a ocupação nesta região foi promovida pelos brasileiros ou pelos portugueses. Ok? Questão do Acre. A questão do Acre foi disputada com a Bolívia, que reclamava que seu território foi invadido por seringalistas brasileiros. Então, após muitos combates entre seringalistas e bolivianos, em 1902 o Acre torna-se independente. Brasil, Bolívia e Peru, em 1904, eles assinaram o Tratado de Petrópolis e por esse tratado a área passou a fazer parte do território brasileiro. O Brasil ele indenizou a Bolívia e o Peru com cerca de 2 milhões de libras esterlinas e se comprometeu em construir a ferrovia Madeira-Mamoré. Tanto que, de certa forma, o Acre, apesar de ele ser um território pertencente à Bolívia, a ocupação brasileira nesse território ela ocorreu de forma significativa, principalmente na época do chamado boom da borracha, na época em que houve uma enorme valorização desse produto e, de certa maneira, os colonos brasileiros eles começaram a povoar cada vez mais o Acre e começaram a desenvolver uma certa infraestrutura. Só que, porém, os bolivianos eles reclamaram de volta o Acre para eles e houve conflitos entre os colonos brasileiros com as autoridades bolivianas, o que levou o Acre a uma guerra de independência. Logo após essa guerra de independência, o Acre torna-se um estado independente e automaticamente ele passa a fazer parte do território brasileiro. Tanto que um dos grandes líderes dessa revolução acreana foi um engenheiro gaúcho chamado Plácido de Castro, que comandou as tropas dos colonos brasileiros contra o exército boliviano. Questão do Pirará. A questão do Pirará ela foi o último problema fronteiriço do Brasil que envolveu o Brasil e a Guiana Inglesa, a atual Guiana. A disputa ocorreu por uma área de 22.015 km² ao redor do rio Pirará, na Amazônia. A arbitragem deste litígio foi ali realizada pelo governo italiano. E o governo italiano ele decidiu que a maior parte desse território ficaria com a Guiana Inglesa, cerca de 12.950 km². E a outra parte, 9.065 km², ficaria com o Brasil. Então, sendo assim, o Brasil, em 1904, ele já possuía os seus contornos atuais, graças aos esforços do José Maria da Silva Paranhos Júnior, conhecido como o Barão do Rio Branco, um importante diplomata brasileiro que foi responsável por solucionar a maioria dessas questões diplomáticas. Ok?